Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo tudo o que de mais importante aconteceu no vestiário colorado depois desse alívio. Ufa, até que enfim o Internacional não briga mais contra o rebaixamento. O Internacional vai jogar a primeira divisão do futebol brasileiro em 2026 e tem muito pra gente falar do vestiário do Inter em êxtase, em festa, comemorando muito e principalmente aliviado por tudo que aconteceu, principalmente no segundo semestre, nessa reta final de ano. A gente ouviu as emocionantes palavras de Abel Braga. Cara, o Abel é um ser humano espetacular, ídolo. Vai ter estátua para Abel Braga aqui no estádio Beira-Rio. O presidente Alessandro Barcelos falou em outro tom, chegou a se emocionar o presidente do Internacional. Muitos jogadores foram às lágrimas, da Alessandro também, que inclusive atacou jornalistas aqui na sala de coletiva. O Bernabei também partiu para o ataque contra jornalistas. Enfim, a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse bastidor, nesse vestiário do Internacional, aliviado depois dessa permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes eu quero pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Eu avisei Odão, para quem me segue lá no Instagram, _ Lucas Dias, e avisei aqui no canal mais cedo do novo Odão da KTO que foi anunciado hoje. Era odd 5 para o Inter não ser rebaixado. Quem pegou essa odd 5 lá na KTO ganhou uma graninha e se divertiu. E também quem pegou a odd dos resultados que o Inter precisava. Também estava rolando lá na KTO, tá certo? Bom, gente, o Inter fica na Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter vai jogar a primeira divisão ano que vem. O Internacional terminou na 16ª colocação com 44 pontos. Caíram os dois times do Ceará. O Ceará que perdeu de virada para o Palmeiras jogando em casa por 3-1. O Fortaleza que perdeu de virada para o Botafogo fora de casa por 4-2. O Vitória venceu o São Paulo em casa e escapou também. Ficou inclusive um pontinho na frente do Inter com 45. E esse terror que a gente viu nesse segundo semestre, principalmente, até que enfim terminou e na última rodada o Inter sai da zona de rebaixamento e escapa desse terror, tá? Bom, muita festa, obviamente, depois do jogo, tá? Muita emoção mesmo no gramado do Beira-Rio, a torcida cantando o nome do técnico Abel Braga. A gente viu os jogadores juntos comemorando muito também, jogadores chorando como Bruno Gomes, como Alan Patrick, Bernabei e outros atletas. O D'Alessandro muito emocionado também no gramado do Beira-Rio depois do apito final e a vitória por 3-1 contra o Bragantino. Então foi um vestiário que comemorou, mas que principalmente ficou aliviado depois dessa vitória e depois do Inter escapar da segunda divisão, tá? Bom, depois do jogo ainda, o técnico Abel Braga, agora não mais técnico do Inter, né, veio como treinador para esses dois últimos jogos, falou completamente emocionado também na sua entrevista coletiva. Ele destacou mais uma vez que a esposa dele chamou ele de maluco por ter aceito esse convite por parte da direção do Internacional, mas ele disse que ele estava muito confiante, tá? Ele disse que essa confiança dele foi o que ele mais usou para passar ao grupo de jogadores. Ele falou sobre o Rocher, por exemplo, ter jogado esses últimos jogos todos ainda machucado, ou seja, o Inter, quando disse que ele estava próximo de estar pronto, não era verdade. O Abel revelou que o Rocher ainda está machucado e que mesmo assim ele fez questão de jogar essa partida de hoje. Ele fez questão de falar sobre o legado que fica dessa vitória do Inter hoje e dessa conquista de não ser rebaixado para a segunda divisão. Ele disse que o Inter não poderia de forma alguma voltar a pensar num rebaixamento como em 2016, um rebaixamento que ele mesmo disse que se sentia culpado. Ele falou isso quando ele chegou, porque ele teve o convite para tentar ajudar o Inter e acabou não aceitando na época. Ele falou que essa vitória de hoje ela é mais importante do que a vitória contra o Barcelona, gente, na final do Mundial de 2006. Essa frase não é minha, essa frase é do Abel Braga, que disse que essa vitória de hoje, essa conquista do Inter, ela é mais importante e fundamental do que foi contra o Barcelona, porque ele explicou, cara, contra o Barcelona, se eu perco, se eu sou vice-campeão, tá tudo certo, cara, a gente estava no nosso papel lá, uma vitória não era uma obrigação nossa, agora aqui era. Então o Abel elogiou muito o grupo de jogadores também, falou que com o que ele tinha visto de casa daquele primeiro tempo do Inter contra o Santos, 1-1 aqui no Beira-Rio, que o Inter massacrou o Santos no primeiro tempo, ele tinha mais confiança ainda e acreditava que esses jogadores poderiam dar resposta. Ele elogiou o trabalho do Ramon e do Emiliano, tá?
Ele disse que se o Inter escapou hoje, isso tem relação com o trabalho que foi feito pelo Ramon e pelo Emiliano, que ele pegou um time pronto deles, deu um pouco da sua cara, mas que a ideia ali, a formação e os jogadores são basicamente os mesmos que estavam jogando com o Ramon e com o Emiliano Dias. Agradeceu bastante os dois treinadores argentinos do Internacional. Ele chegou a brincar, né, que iria tomar um vinho bem caro hoje, a gente sabe que o Abel é do vinho, enfim, e falou sobre a questão da estátua, né? Ele falou que não quer pensar em falar sobre estátua, enfim, mas que é legal sempre homenagens em vida para as pessoas, mas a gente sabe que já foi protocolado, né, no Conselho Deliberativo do Inter para que seja feita uma estátua para o Abel Braga e essa homenagem em vida para ele aqui no estádio Beira-Rio. Inclusive o presidente Alessandro Barcelos confirmou essa informação, tá? Ele disse que teve uma conversa muito extensa com o grupo de jogadores durante a semana, tá? Que ele teve e durante a semana, menos do que uma semana, né? Porque o Inter jogou na quarta e depois já estava pensando no jogo desse domingo e que foi muitas coisas resolvidas na conversa. Ele disse que muito se falou do grupo de jogadores do Inter, mas que é um grupo muito unido, que é um grupo muito fechado e fez questão de garantir. Ano que vem ele quer estar aqui, mas não quer estar como treinador. Ele até brincou no final da coletiva, eu posso ser roupeiro, o que for, mas como treinador, minha trajetória já acabou, então o Abelão muito possivelmente vai ser um dos dirigentes do Inter no ano que vem. Depois da coletiva do Abel, o presidente Alessandro Barcelos fez um pronunciamento. O presidente Barcelos não concedeu entrevista coletiva porque uma coletiva com o presidente está sendo organizada para acontecer durante essa semana, muito possivelmente no CT Parque Gigante, tá? Então, por conta disso, o presidente Barcelos fez um pronunciamento e não uma entrevista coletiva por aqui, tá? O presidente agradeceu muito ao torcedor, tá? Foram cerca de 21 mil colorados no jogo de hoje aqui no estádio Beira-Rio. Ele agradeceu muito ao Abel Braga, ao professor Leomir Souza e ao Hélio Carraveta, que toparam essa empreitada de voltar ao Inter para ajudar nesse momento tão complicado. Ele disse que foi escrito num livro gigantesco mais um capítulo desses três que tem tanta história aí no Internacional. Ele disse que sim, vai ter uma homenagem em vida para o Abel, basicamente confirmando que vai ser a estátua para o Abel Braga em vida, que ele quer fazer essa homenagem para o Abelão em vida de fato, tá? Que já deixou de... que, aliás, já passou a hora de fazer essa homenagem para o Abel Braga, segundo o presidente Alessandro Barcelos. O presidente também citou e confirmou uma informação que a gente trouxe exclusiva aqui no canal sobre a sua ideia para a sua gestão do ano que vem, sobre a importância da transição para uma nova gestão que vai ser eleita no final da próxima temporada, no final do ano de 2026. Ele disse que agora chegou um momento, tá, de paz dentro do Internacional, que precisa agora ganhar um ano e não perder um ano, que sabe que anos eleitorais são duros, que vai ter um embate, infelizmente, dentro do clube, mas que o futebol brasileiro está trazendo enormes desafios e para esses desafios precisa de paz dentro do clube. Ele disse que ele tem humildade para reconhecer todos os erros, disse que a responsabilidade desse ano ruim do clube é totalmente dele e do departamento de futebol, tá? Que pode sofrer alterações nos próximos dias, mas a gente vai falar sobre isso a partir de amanhã. Mas ele disse que é o momento de ter humildade para reconhecer muitas coisas e que vai dar uma coletiva para a imprensa nessa semana. Eu estarei lá e vou trazer também os detalhes para vocês. E aí vai, entre aspas, lavar a roupa suja, falar sobre tudo que aconteceu nesse ano de 2025 muito ruim para o Colorado. O Alan Patrick falou aqui na zona mista do Beira-Rio. Ele disse que estava feliz por ter tido a tranquilidade na hora do pênalti, né? O Alan Patrick que bateu aquele pênalti, por exemplo, no Beira-Rio aqui no Clássico Grenal e perdeu no final do jogo. E aquilo ali também dificultou muito para o Inter estar na briga contra o Z4. Mas ele disse que estava muito feliz de ter convertido, de ter tido a tranquilidade para isso, que na cabeça vem um milhão de coisas, um turbilhão de coisas naquele momento e que ele ficou feliz de retribuir todo o carinho que o torcedor teve com a equipe durante o jogo. Ele disse também que esse momento que o Inter viveu serve de lição e que todos dentro do vestiário têm consciência disso, que tem que melhorar para o próximo ano, que esse 2025 é para se refletir, que não esperavam dentro do Inter chegar brigando contra um rebaixamento no final dessa temporada, mas que tudo isso serviu e tem que servir ainda de lição e que eles esperam que o ano que vem seja muito melhor. O Rocher e o Bruno Gomes elogiaram muito o professor Abel Braga, tá? O Rocher disse
que quando o Abel chegou dava para ver o que ele era como ídolo do clube, mas também como pessoa, e que ele foi um cara muito bem recebido dentro do grupo de jogadores, e que eles, como jogadores do clube, também agradecem, não só o torcedor, mas os jogadores agradecem pelo Abel ter topado essa empreitada e ter voltado para o Internacional. Então foi um vestiário de, dentro do campo, muitas emoções, muito choro, todo mundo emocionado, mas que depois foi um vestiário principalmente de alívio, e isso ficou claro nas coletivas do Abel, do presidente, do Rocher na zona mista, do próprio Alan Patrick na zona mista aqui do estádio Beira-Rio. Eu tenho que falar aqui sobre 2 episódios também, tá? Um episódio, cara, a gente tem que colocar aqui, tá? Tem que estar aliviado, tem que estar feliz porque o Inter não caiu, mas que nem o Alan Patrick falou, esse ano tem que ter servido de lição. Tem muita coisa errada aqui dentro que aconteceu e que ainda não foi mexida, tá? Em relação à limpa que vai ter que ser feita no departamento de futebol e também limpa no grupo de jogadores. Eu quero citar um episódio aqui. Hoje, depois do jogo, quando o Abel foi lá para a Guarda Popular comemorar, a Nani Quemelo, repórter da Rádio Inferno, da Baldasso TV, que é excelente repórter, uma ótima comunicadora, tá nas redes sociais também. A Nani estava reportando aquele momento da festa dos jogadores com a Abel, com a torcida, e o Bernabé chegou e tirou o fone do ouvido da Nani, uma menina, uma mulher que estava trabalhando, e gritou no ouvido dela: fala agora, fala agora. O que a Nani tem a ver com o momento do Inter? E mesmo que a Nani tivesse feito qualquer tipo de crítica, ela está errada em criticar o senhor Bernabé? É um episódio lamentável, tá? Inclusive, o Inter sabe que foi lamentável. Não adianta depois o pessoal repercutir dizendo que é um absurdo a gente estar falando disso, porque o Inter sabe que foi errado, porque o D'Alessandro, o André Mazzucco e outras pessoas do Inter foram até a Nani pedir desculpa para ela, pelo Bernabé, porque eles sabem que o Bernabé fez cagada. Teve puxão de orelha no Bernabé por essa atitude lamentável dele, tá? E o outro episódio foi na coletiva do Abel Braga, quando o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, foi fazer uma pergunta e o D'Alessandro, que estava ao lado, ficou incomodado com o fato do Ernst fazer uma pergunta. Foi uma pergunta super normal, protocolar de coletiva do Alexandre Ernst, não teve nada de absurdo na pergunta dele. E quando o Ernst pegou o microfone e terminou a pergunta, o D'Alessandro, o diretor esportivo do Inter, foi cobrar os assessores do Inter que passaram o microfone para o Ernst perguntar. E que não estavam errados, estavam fazendo o trabalho deles. E eles disseram: por que vocês deixaram esse M perguntar? Porque o D'Alessandro já tem uma predisposição com o Alexandre Ernst, é uma sei lá, desavença, um cara que ele não gosta e que ele tem direito. O D'Alessandro bloqueou vários de nós no Instagram, eu fui um deles, enfim. O D'Alessandro, ele tem pessoas que ele não gosta e é direito dele, mas ele não pode fazer o que ele fez ali. Ele simplesmente chegou e teve que ser contido. Por quê? Ele diz isso: por que vocês deixaram esse M perguntar? Aí ele é contido pelos assessores do Inter, e aí o Leonardo Sonda, que estava do lado, o repórter da Bandeirantes, olha para o lado para ver o que estava acontecendo. Quando ele olha para o D'Alessandro começa a intimidar ele, dizendo: por que tu tá me olhando? E aí tiveram que vir ali 3 pessoas para segurar o D'Alessandro, que simplesmente teve um destempero, só que ninguém entendeu o motivo do destempero, porque ninguém falou nada para o D'Alessandro naquele momento. Ele teve um destempero, ninguém sabe o motivo, dentro da sala de coletivas. Cara, enfim, o que eu vou dizer para vocês, né? Bom, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que amanhã a gente está de volta para falar mais aqui no canal, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.